Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos começar a conversar sobre o assunto funções. O assunto agora vão ser as funções. O que seria uma função na matemática? Vocês vão ver bastante esse assunto lá no ensino médio, mas aqui no ensino fundamental a gente já começa a ter uma noção do que seria este tema. Então eu vou utilizar um probleminha do cotidiano para a gente entender o que é uma função. Vamos ver aqui. Em determinada cidade, a corrida de um táxi é cobrada por um valor fixo inicial, chamado bandeirada, no valor de R$2, e um acréscimo de R$ 2,50 por quilômetro rodado. Determine o valor cobrado a uma pessoa que rodou 4 quilômetros. Então aqui tem um exemplo bem claro sobre o que é uma função. Uma função sempre envolve dois valores, que a gente chama de grandezas, tá? Quais são esses dois valores que tem no problema? Eu tenho um táxi, tá? Que ele vai cobrar basicamente a sua corrida pelos quilômetros que roda. Então esse é um dos valores que nós temos. E o outro valor que nós temos é o preço a ser pago por essa corrida. Então a gente sempre, quando trabalha com função, tem um dos valores dependendo de outro. Então aqui no caso o preço depende de quantos quilômetros o carro vai rodar. Só depois que eu souber quantos quilômetros que o carro vai rodar é que eu posso dizer com certeza quanto que a gente vai pagar. Então uma função é isso. Ele trabalha com dois valores, sendo que um sempre está dependendo do outro. A pergunta que ele fez aqui, determine o valor cobrado a uma pessoa que rodou 4 quilômetros. Então vamos ver o que acontece nessa conta, nesse cálculo do táxi. R$2 é a chamada bandeirada. R$2 é fixo. Vai ser uma taxa só por você ter parado o táxi. A partir daí, além desses R$2 que você já pagou, cada quilômetro que o táxi andar, você vai pagar mais R$2,50. E nós temos que chegar num valor de 4 quilômetros. Quanto será que a pessoa vai pagar? Então eu vou colocar aqui uma tabelinha para a gente estudar o que está acontecendo. Então, ó, depois de 1 quilômetro, depois de 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros. Como é que o taxímetro lá, aquela maquininha que está lá no táxi, vai se comportar? Então vamos aos cálculos. Bom, se ele andou 1 quilômetro, é sinal que ele vai pagar R$2, que é da bandeirada, mais R$2,50, vezes quanto? Vezes 1, que eu estou calculando depois de 1 quilômetro quanto que a pessoa vai pagar. Primeiro, a gente sempre faz a conta de vezes. R$2,50 vezes 1 vai dar R$2,50. Somado com R$2, vai para R$4,50. Então esse é o valor que a pessoa vai pagar quando rodar 1 quilômetro. 2 quilômetros, qual será a conta que a gente vai fazer? R$2 fixos mais R$2,50, só que agora é vezes 2, porque eu estou calculando para 2 quilômetros. Então, ó, conta de vezes primeiro. R$2,50 vezes 2 dá R$5. Mais esses dois fixos, aqui então o preço fica de R$7. 3 quilômetros, nós vamos fazer R$2 da bandeirada, mais R$2,50 vezes 3. R$2,50 vezes 3 vai dar R$7,50. R$7,50 mais 2, R$9,50. Até que a gente chega no 4. Então você está lá dentro do táxi, o taxímetro vai só aumentando. Cada vez que o táxi vai andando, o taxímetro vai aumentando. Até que chegou nos 4 quilômetros que a gente está calculando. Ele vai pagar R$2 mais R$2,50 vezes agora 4, né? São os 4 quilômetros que a gente chegou no preço que a gente queria. R$2,50 vezes 4 vai dar R$10. R$10 mais os dois fixos vai dar R$12. Então, a pessoa que rodar exatamente 4 quilômetros, ela vai pagar para esse taxista R$12. As funções, além de envolverem duas grandezas, como a gente falou no início, elas também têm que ter uma lei de formação. A lei de formação é uma regra.
Tá? Essa regra pode ser expressa numa fórmula matemática ou pode ser expressa apenas numa frase. Aqui, no caso do táxi, a gente consegue chegar numa fórmula matemática. E qual a vantagem de se chegar numa fórmula? A vantagem é que você pode calcular o preço de táxi para qualquer quantidade de quilômetros, substituindo valores nessa fórmula. Então vamos ver como é que a gente vai chegar nessa fórmula aqui. Então vamos dar 3 pontinhos aqui. E agora eu quero calcular x quilômetros. E o que é esse x? Esse x é uma variável. Ele pode assumir diversos valores de quilometragens, não apenas o que eu estou fazendo aqui, ó, calculando para 1 km, para 2, para 3, para 4. Ele vai ser um genérico, tá? E aí como é que vai ficar essa minha fórmula? Se ao invés de eu colocar um número aqui, eu colocar o x, vai ficar 2 mais 2,50 vezes esse x aí, ó. Então eu não estou assumindo uma quantidade exata ou uma quantidade qualquer de quilômetros. Eu estou generalizando. E aí eu não tenho um valor definido agora, porque eu vou depender do x. Lembra aquela história de um valor depender do outro? Então, para chegar no valor pago, eu dependo de quanto dá o x. Então eu quero calcular para 10 km. Você vai colocar o 10 no lugar do x, e aí sim você vai chegar aqui no resultado. Nós costumamos a chamar de y a variável dependente, aquela que depende. E de x é a variável independente, que não depende de ninguém. A gente dá o valor do x e chega no valor do y. Então agora a gente vai definir essa lei de formação, que é uma fórmula no nosso caso aqui. A lei de formação, a gente vai escrever assim, ó, y, que é o valor que eu quero descobrir, que é o preço, é igual a 2 mais 2,50x. Esta é a fórmula que vai dar o preço para qualquer quantidade de quilômetro x. Então, só para a gente resumir aqui, y é o preço a pagar, que depende da variável x, que é a quantidade de quilômetros rodados. Vou dar uma abreviada aqui. Então, ó, nesta fórmula, seja qual for a quantidade de quilômetros que eu quiser saber, eu consigo chegar no preço a pagar, mesmo que a quantidade de quilômetros não seja um número inteiro. Quase nunca é um número inteiro, né? No nosso mundo real, você vai pegar um táxi de um ponto até outro da cidade, dificilmente vai dar uns quilômetros inteiros. Então pode dar 5,78 quilômetros, pode dar 10,35 quilômetros. Então valores quebrados também serão aceitos aqui. Tudo bem? Uma coisa que também é regra da função. Se eu tenho uma quantidade de quilômetros definida, por exemplo, 4, eu não posso ter dois preços, tá? Então aqui, para cada valor que eu coloco no x, o y tem que ser único. Para cada valor de x, também tem que existir um y. Tá? Isso são regras da função. Então, para uma quantidade de 4 km, eu não posso ter dois preços distintos, como por exemplo, olha, ou você me paga R$12 ou paga R$9,50. Isso não acontece na função. E se você me der uma quantidade de quilômetros, obrigatoriamente eu tenho que ter um preço para ela. Tá? Isso vai acontecer na nossa fórmula também. Não existe aqui um x, uma quantidade de quilômetros que não me forneça um preço. Agora tem algumas restrições. Por exemplo, eu não posso aqui colocar uma quantidade de quilômetros negativa, porque o táxi não vai sair de ré, né, percorrendo -1, -2, -3 quilômetros. Então aqui nós temos uma restrição. O x é para valores positivos. E para valores positivos, sempre que você der um valor para x, nós vamos chegar em um único preço. Uma outra maneira que nós temos de representar esta função, e vocês vão ver muito nos livros, é ao invés de chamar o preço de y, é a gente chamar o preço de f de x, que significa função de x, eu dependo do x. E o resto é tudo igual.
vai ficar 2 mais 2,50x. Para efeito de estudo, tanto faz, gente. Vocês podem usar o y ou o f de x. Quando a matemática vai ficando mais formalizada lá na frente, o f de x acaba predominando, porque é uma simbologia matemática apropriada para a função. Tá? Você quer saber quem? O f de 4. Então você põe f de 4 e aqui você substitui por 4. Mas também vale o y. Tá? O y e o x vão ser muito usados porque a gente vai estudar gráfico. E no plano cartesiano a gente tem dois eixos, e um é o x e o outro é o y. Então essa notação de x e y facilita muito quando a gente for montar gráficos. Agora vamos mudar um pouquinho a ótica do problema. O problema é o mesmo, tá? Eu só mudei o que está em vermelho aqui. Então a mesma bandeirada, os mesmos 2,50 por quilômetro rodado, só que agora determine quantos quilômetros rodou alguém que pagou R$ 29,50. Eu quero saber o contrário. A pessoa viu quanto ela pagou, mas ela quer calcular quantos quilômetros ela rodou. Então, ó, se a gente já tem uma lei de formação, a coisa fica mais fácil. Por quê? Y é o preço a pagar. X é a quantidade de quilômetros. Eu conheço o preço a pagar. Então, no lugar do Y, eu vou colocar R$ 29,50. Então, vai ficar assim, ó. Segundo a nossa lei de formação, vou fazer logo R$ 29,50 igual a 2 mais 2,50x. Agora o x não está assumindo valor. Não que ele não seja variável independente, ele continua sendo. É que por acaso agora eu conheço já o preço a pagar. Tudo bem? Então, como é que eu chego no valor de x? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. A gente vai trabalhar para isolar o x de um dos lados e aí sim descobrir o valor, né, que x representa, que é a quantidade de quilômetros. Então vou subtrair 2 de cada lado para assumir com esse 2, porque eu quero o x sozinho. Então menos 2 lá, menos 2 aqui. Vai ficar 29,50 menos 2 igual a 2,50x. Se eu tirei 2 daqui, ficou 0. Né? Por isso que o 2 sumiu do lado de cá. 29,50 menos 2 vai dar R$ 27,50, que é igual a 2,50x. Como o 2,50 está multiplicando x, a estratégia agora é dividir os dois lados por 2,50, porque aí o x vai ficar sozinho. Então, 27,50 dividido por 2,50 é igual a x, porque 2,50 dividido por 2,50 dá 1. 1x, o 1 não precisa aparecer. E aí, fazendo esta divisão aqui, o resultado vai dar 11. Então, 11 é igual a x. Ou seja, a pessoa correu 11 quilômetros. E a gente não precisa fazer aquela tabela que eu fiz no comecinho da aula. Imagina, para ir até o 4, estava tranquilo, mas imagina, se eu vou até o 11 só para saber que o valor da corrida de 11 km é R$ 29,50, eu vou perder muito tempo. Então, por isso que a lei de formação de uma função nos ajuda a resolver muitos e muitos e muitos problemas. Um segundo exemplo muito recorrente em nosso dia a dia. O mercado anuncia uma promoção de refrigerante a R$ 2,00 a unidade, onde cada cliente pode levar no máximo 10 refrigerantes. Determine a lei de formação dessa função. Então, a exemplo do anterior, também nós vamos criar aqui uma lei de formação. Como seria a lei de formação dessa função? Bom, a gente pode fazer o que eu fiz naquela tabelinha. Pode ir vendo a quantidade de refrigerantes 1, 2, 3, até chegar numa generalização. Então, aqui, por exemplo, eu posso escrever o refri e aqui o preço em reais. Então, ó, para um refrigerante, eu vou pagar R$ 2,00. Por quê? Porque nós vamos fazer R$ 2,00 vezes 1, que está aqui. Para 2 refrigerantes, então vamos só colocar a conta aqui, R$ 2,00. 2 refrigerantes vai ser R$ 2,00 vezes 2. Se eu estou levando 2 refrigerantes, o resultado é 4.
Para 3 refrigerantes, eu vou fazer R$2 vezes 3, porque eu estou levando 3, isso vai dar R$6. Então dá para a gente perceber agora, ó, se eu colocar x, aqui vai ficar 2 vezes x, tá? E a resposta vai ser y. Então a lei de formação dessa função vai ficar y igual a 2x. Eu não preciso colocar vírgula 00, tá? Não tem centavos, então ali não vai ficar significativo. Eu posso resumir só 2 vezes x. Então você coloca a quantidade de refrigerante no lugar do x. Eu quero levar 5 refrigerantes. 5 vezes 2, você vai pagar R$10, tá? Eu vou fazer aqui, essa é a lei de formação. Já chegamos lá. Eu vou fazer aqui um diagrama. Lá no 6º ano, a gente estuda conjuntos. E os conjuntos, quando dá para a gente fazer um conjunto finito, a gente pode usar esses diagramas aqui. Aqui eu vou colocar, ó, quantidade de refrigerantes. Por enquanto aqui vai ser refri. E por enquanto aqui vai se chamar o preço em reais. O supermercado fez uma promoção. Tá lá R$2, mas ele limita, né? Você só pode levar no máximo 10 refrigerantes. Então, tudo isso nós estamos analisando quem pode ser o nosso X, né? Para eu saber o preço que eu vou pagar, eu tenho que saber quem é o X. Uma pergunta, eu posso comprar 1,5 refrigerantes? Agora não dá, né? No exemplo do táxi, eu poderia andar 1,5 km, isso é possível. Agora, no refrigerante, ou eu levo 1 ou eu levo 2. Não tem como eu comprar 1,5. Então aqui, eu posso levar um refrigerante, posso levar 2, posso levar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no máximo 10, porque essa é a lei do supermercado. Então nós só fizemos a nossa lei de formação, então não é qualquer quantidade de X que eu posso usar. Por isso a gente vai conversar um pouquinho mais nesse problema aqui. Quais são os preços possíveis? A gente estava montando aqui 1, 2, 3 refrigerantes e estava dando 2, 4, 6, e se continuasse ia dar a tabuada do 2, né? Porque na verdade a nossa formação é 2 vezes o X. Então eu posso ter o preço 2, 4, 6, 8, R$10, R$12, R$14, R$16, R$18, R$20. E acho que não podemos passar de R$20, porque o máximo de refrigerantes que a gente pode comprar é 10. E aí eu vou ligar, né, com setas. Se eu relevar um refrigerante, a seta chega lá nos R$2. 2 refrigerantes, 4. 3 refrigerantes, 6. 4 refrigerantes, 8. 5 refrigerantes, 10. 6 refrigerantes, 12. 7 refrigerantes, 14. 8 refrigerantes, 16. 9 refrigerantes, 18. 10 refrigerantes, 20. Então veja, no nosso quantidade de refrigerantes, sempre tem que sair uma seta, tá? E essa seta, ela só pode ter um valor lá do outro lado. É aquela história, você vai comprar 5 refrigerantes, você tem o preço certo a pagar. Você não pode ter 2 preços diferentes para pagar. Então sempre uma seta sai de cada um desses elementos e essa seta não pode ter dúvida do preço lá, tá? Nós vamos trocar agora esses nomes aqui. Eu vou tirar refri e vou tirar o reais, porque agora eu vou apresentar 2 elementos das funções, tá? Esse primeiro elemento aqui, que é a nossa variável x, recebe o nome de domínio. Então, quando vocês ouvirem falar de domínio de uma função, são todos os valores que você pode colocar no lugar do x, tá? No caso dos nossos refrigerantes, esses valores são finitos, por isso que eu fiz o diagrama de conjunto. Eu consigo colocar todos os elementos aqui. Agora, pensa no problema do táxi. Eu tinha como fazer um conjunto assim e colocar todos os quilômetros possíveis? Não, aí no táxi não, porque eu tenho infinitos valores, tá? O táxi pode andar 0,1 km, 0,2, 0,3, 0,4,
5, 10, 100, 1000, 1 milhão, não para. Então no táxi a gente ia dizer que o domínio da função são os números reais positivos. Qualquer número real positivo pode fazer parte daquela função. Aí eu usaria aquele símbolo. Só vou colocar aqui para a gente relembrar. Tá? Reais positivos. O zero a gente podia até incluir, vai. A pessoa entrou no táxi, não quis andar, pagou R$2, vai, tudo bem. Então a gente representaria o domínio daquela função da táxi por isto. Agora, o domínio aqui dos refrigerantes foi mais fácil, porque os refrigerantes cabem dentro de um conjunto assim. Tá? Então o domínio são todos os valores que eu posso colocar no X. E os valores de chegada que a gente fala, tá? Cada elemento aqui do X teve um só elemento de chegada lá. Eles recebem o nome de imagem. São a imagem da função, que a gente coloca aqui im. Então, a imagem desta função aqui também coube num conjunto. A imagem dos preços do táxi não caberiam também nesse conjunto. Também seriam os números reais positivos, tá? Começando do 2, porque é o mínimo que você paga, é o preço da bandeirada. R$2 se você não dá nada. Então, de 2 para frente, todos os números se encaixam na imagem. Então, o encontro de hoje é isso, tá? A gente viu o que era uma função, aprendeu a determinar uma lei de formação e aprendemos um pouquinho sobre domínio e imagem. Se você ficou com alguma dúvida ou quer dar uma sugestão, deixe aí nos comentários ou escreva para a gente nas nossas redes sociais. O professor Marcel agradece demais a sua visita e até nosso próximo encontro.